Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente já vai pular direto para um dos maiores e mais urgentes desafios da saúde global da atualidade, a doença de Alzheimer. Para se ter uma ideia, essa é uma condição que hoje afeta mais de 55 milhões de pessoas ao redor do mundo. É muita gente. E durante décadas a ciência tentou resolver esse problema procurando respostas única e exclusivamente lá dentro, na nossa cabeça. Mas e se a verdadeira solução para proteger a nossa memória envolver olhar muito além do sistema nervoso central? Bom, hoje nós vamos descobrir quais são essas defesas ocultas do corpo humano. A grande pergunta que não quer calar e que nós precisamos fazer é esta: será que o Alzheimer é mesmo apenas uma doença do cérebro? Historicamente, todo o foco médico e os tratamentos estiveram voltados para o que acontece ali, dentro do nosso crânio. Mas olha só que reviravolta fascinante. Pesquisas super recentes mostram algo que muda completamente o jogo. O Alzheimer não é só um declínio neurológico isolado. Na verdade, trata-se de um problema sistêmico, do corpo todo, relacionado ao gerenciamento de resíduos. É literalmente um problema na coleta de lixo do organismo. Entrando na parte 1, o escoamento do cérebro. E claro, conhecendo os nossos vilões. Para entender esse processo, imagina o cérebro humano como se fosse uma metrópole gigante e super movimentada. Como qualquer cidade grande, ele produz uma quantidade enorme de lixo todos os dias. O declínio cognitivo começa justamente quando as vias e ruas dessa cidade ficam completamente bloqueadas por entulhos e detritos acumulados. Mas o que exatamente está entupindo as ruas dessa nossa cidade mental? A resposta está nos verdadeiros vilões dessa história, as proteínas beta-amiloide e tau. Em um cérebro com Alzheimer, essas proteínas, que normalmente deveriam ser descartadas e limpas, acabam se juntando e formando umas placas pegajosas e emarenados super tóxicos. Elas bloqueiam a comunicação entre os neurônios, causando aquela perda de sinapses e o temido declínio cognitivo. E a grande sacada que a ciência teve recentemente é que tentar tratar isso atacando essas proteínas só lá dentro do cérebro não tem dado muito certo. Pensa bem, se a cidade inteira está sobrecarregada de lixo, a gente precisa abrir os portões e pedir ajuda de fora. E para entender de onde vem essa ajuda externa, a gente tem um contraste fortíssimo aqui, o estado de um corpo sedentário comparado ao de um corpo fisicamente ativo. Vamos imaginar a barreira hematoencefálica como as muralhas de proteção dessa nossa cidade cerebral. É um corpo sedentário, parado, resiste muita inflamação e essa muralha vital fica frágil, cheia de vazamentos, deixando qualquer ameaça inflamatória entrar com facilidade. Já no corpo ativo, é o oposto. O ambiente metabólico vira um escudo anti-inflamatório, resultando em uma muralha fortificada, robusta e praticamente impenetrável. E olhando para esta imagem, a mágica de como o exercício funciona fica muito clara lá no nível celular. Quando a gente não se movimenta, o corpo libera citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, que acabam danificando os vasos sanguíneos e ativando as células de defesa do cérebro de um jeito muito agressivo e prejudicial. Mas, quando a gente sua a camisa, a história é outra. O exercício fortalece os tijolos dessa barreira hematoencefálica. Isso limita o acúmulo daquelas proteínas tóxicas e cria um ambiente tão seguro que os astrócitos, que são células de suporte, começam a nutrir e proteger os neurônios, ao invés de atacá-los. É uma verdadeira transformação. E isso nos leva à parte 2, indo além do cérebro. É hora de conhecer a nossa equipe de limpeza periférica. Porque, gente, quando o sistema nervoso central já está afogado em proteínas beta-amiloide e tau, ele precisa desesperadamente exportar esse lixo para ser destruído em outros lugares do nosso organismo. Olha só a complexidade dessa rede interconectada de gerenciamento de lixo do nosso corpo. O fígado usa receptores bem específicos para agarrar esse lixo. Os rins entram em ação como filtros de alta precisão. O microbioma lá no nosso intestino atua quimicamente. E não podemos esquecer os músculos esqueléticos que liberam sinalizadores poderosos. Juntos, todos eles formam um verdadeiro exército periférico que trabalha nos bastidores, em silêncio, para manter o cérebro limpo. E adivinha qual é a chave de ignição para ligar todos esses motores? O movimento físico. E a gente vai dar um zoom incrível em um desses sistemas agora. Na parte 3, a conexão intestino-cérebro. Os micróbios que protegem a memória. Acredite se quiser, mas a maioria de nós nunca associaria o suor de um treino pesado com a saúde das bactérias lá do intestino. Mas o fato é que a atividade física remodela completamente a nossa flora intestinal, criando uma linha de defesa que é simplesmente extraordinária. Tem um caminho biológico exato para tudo isso acontecer. Quando mantemos o corpo em movimento, a quantidade de bactérias benéficas no nosso trato digestivo dispara. E o que elas fazem? Começam a fabricar grandes quantidades de ácidos graxos de cadeia curta, como o famoso butirato. E aqui está o pulo do gato.
Esses ácidos não ficam parados no intestino. Eles caem na corrente sanguínea, viajam direto para a nossa cabeça e conseguem atravessar a barreira do cérebro. Lá eles agem como superprotetores, promovendo a plasticidade cerebral e apagando incêndios inflamatórios. A ciência confirma isso em alto e bom som. O exercício regular reduz de forma ativa as toxinas que são super prejudiciais, conhecidas como endotoxinas LPS. Então, ao mesmo tempo em que a gente aumenta a produção de coisas boas, a parede do intestino fica mais forte e íntegra. Isso significa que o nosso corpo bloqueia e impede que lixo bacteriano escape e fique circulando pelo sangue, o que acabaria chegando ao cérebro e causando aquela inflamação crônica que destrói a nossa memória. Sabendo como o intestino monta a guarda, vamos ver como o resto do corpo ataca o problema de frente, na parte 4, o gerenciamento de resíduos do corpo, onde os caminhões de transporte e as usinas de reciclagem entram em ação. O modo como isso funciona é espetacular, parece até ficção científica. Aqui, a gente tem os monócitos do sangue, que funcionam exatamente como caminhões de lixo de carga pesada. Eles capturam as perigosas proteínas beta-amiloide que conseguem escapar do cérebro e as transportam pela rodovia da corrente sanguínea direto para o fígado. E quando chegam no fígado, as chamadas células de Kupfer estão esperando. Elas atuam como os incineradores de uma usina de reciclagem, engolindo e triturando todo esse material neurotóxico, eliminando a ameaça com total segurança. E para a gente colocar a magnitude disso em perspectiva, olhem só esse número. O fígado é capaz de limpar cerca de 13,9% de toda a beta-amiloide que está circulando a cada único ciclo do sangue. Tudo isso graças aos receptores LRP1. É uma prova irrefutável de que um fígado saudável, acelerado pelo exercício aeróbico, é absolutamente vital. Se essa usina de reciclagem desacelerar por causa do sedentarismo, as toxinas voltam e começam a sufocar o cérebro, tudo de novo. Mas calma que a faxina não acontece só enquanto a gente está em movimento. O exercício deixa um benefício residual incrível, otimizando o nosso sistema linfático. Basicamente, com a atividade física, o fluxo do nosso líquido cefalorraquidiano ganha muito mais força. Então, à noite, especialmente naquelas fases de sono profundo, esse líquido literalmente lava o cérebro por dentro, varrendo e drenando a proteína tal e os restos de células para fora. Em resumo, treinar duro de dia garante que a lavagem cerebral noturna seja absolutamente impecável. Tudo isso tem uma origem em comum, e é o que nos leva à parte 5, os músculos como remédio. Eles não são só pedaços de carne para levantar peso, eles são o maior órgão endócrino do nosso corpo. A gente precisa enxergar a nossa musculatura como uma verdadeira farmácia biológica. Mudar essa visão é revolucionário para prevenir o Alzheimer. Para entender como essa nossa farmácia interna funciona na prática, é só acompanhar esse passo a passo lindo. O músculo contrai durante o exercício e libera no sangue umas moléculas mensageiras chamadas miocinas, como a famosa irisina e também o lactato. Essas substâncias são como chaves VIP. Elas destrancam a barreira hematoencefálica e entram no cérebro. Lá dentro, elas dão a ordem para fabricar o BDNF. O BDNF é como se fosse um fertilizante milagroso para o cérebro, estimulando o crescimento de novas conexões e deixando os neurônios muito mais fortes e resilientes. E já que falamos nele, a gente precisa quebrar um mito gigante sobre o lactato. Por muito tempo, as pessoas acreditaram que o lactato ou ácido lático era um grande vilão, só um lixo metabólico que causava aquela dor e fadiga depois do treino. Pois é, a ciência de hoje prova exatamente o oposto. Ele é um sinal metabólico valiosíssimo, um verdadeiro hormônio. Durante o exercício, o nosso cérebro consome esse lactato como um combustível premium, de altíssima octanagem, que serve para suprimir as inflamações responsáveis pelo declínio cognitivo. Bom, agora que nós já dissecamos toda essa ciência incrível, vamos para a prática na parte 6, suor para a saúde do cérebro. Se o movimento é o remédio que coordena toda essa faxina pesada, qual é a receita certa? Como é a prescrição de exercícios ideal para blindar a nossa mente? Nessa tabela, a gente tem um resumo de 4 modalidades principais de treinamento, e cada uma delas tem um papel crucial. O exercício aeróbico, por exemplo, constrói aquele motor cardiovascular que faz os nossos rins e o fígado filtrarem o sangue com mais força. O treino de resistência, a musculação, transforma nossos músculos em verdadeiras fábricas de miocinas protetoras. Já o HIIT, aquele treino intervalado intenso, dá um choque metabólico super rápido, ativando as rotas de eliminação de lixo. E por fim, as práticas de corpo e mente, como yoga ou pilates, trazem controle e uma redução profunda do estresse. A grande sacada é ter uma rotina equilibrada, misturando um pouco de tudo isso para criar um escudo perfeito.
E aí chegamos no nosso número mágico, a meta da semana, 650. Estudos muito sólidos mostram que atingir a marca de 650 minutos de equivalente metabólico por semana é a zona de ouro para o cérebro. Tirando o jargão científico, isso significa fazer cerca de 150 minutos de exercício físico de intensidade moderada espalhados ao longo da semana. Essa é a dose exata, o ponto de equilíbrio que ativa todas as nossas respostas de limpeza e proteção, do fluxo do sangue até o microbioma no intestino, sem inflamar ou estressar demais o corpo. E para finalizar a nossa apresentação de hoje, fica uma reflexão muito poderosa que toda essa ciência nos traz. Entendendo que o nosso corpo tem essa maquinaria fantástica de limpar toxinas, a pergunta que fica é: será que o próximo treino é só sobre estética ou aptidão física? Ou é, antes de mais nada, uma dose diária e vital de remédio para o nosso cérebro? Saber que os seus músculos, o seu intestino, o fígado e os rins estão todos de mãos dadas, lutando silenciosamente contra o Alzheimer, muda totalmente o significado de cada gota de suor. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.